Pessoal, voltando de onde paramos. Então vamos lembrar de onde a gente estava. Então a situação era a seguinte: uma caixa d'água que tinha 500 litros inicialmente e estava sendo esvaziada, e a gente sabia que a vazão, ou seja, o quanto de água estava saindo, era um cano que tinha capacidade de 20 litros por minuto, ou seja, estava vazando, estava saindo, escorrendo 20 litros de água por minuto. E a gente chegou nessa formulazinha aí, né? Y igual a 500 menos 20x. Bom, dito isso, o que eu quero que vocês entendam? Essa fórmula a gente consegue utilizá-la em vários exercícios. Então, para dar um exemplo, eu vou voltar na letra A e na letra B que eu fiz junto com vocês. Olha a letra A. Lembrando, a pergunta era: depois de 12 minutos, quantos litros de água ainda haverá na caixa? Bom, nesse caso, o nosso x vale 12. Afinal de contas, o x representa o tempo de esvaziamento, tá bom? 12 minutos. Então é só eu substituir esse x na fórmula. Y é 500 menos 20 vezes x. Tira o x, coloca 12. Então vai ficar 500, y igual a 500 menos 20 vezes 12. 20 vezes 12 é 240, né, que eu resolvo a primeira multiplicação. 500 menos 240, 260. Então, tá bom? Então, y é 260 litros, porque o Y é a quantidade de água que ainda está na caixa. O item B perguntava depois de quanto tempo a caixa estará completamente vazia. Essa pergunta é interessante porque a análise dela é muito simples, mas ela é um tanto diferente, porque a gente vai ter que entender o que significa caixa vazia. Se a caixa está vazia, então ela possui 0 litros de água, então o Y vale 0. Então é só substituir. Agora, em vez do x, eu substituo o y. Tiro o y, coloco 0, vai ficar 0 igual a 500 menos 20x. Resolve essa equação, tá bom? Resolvendo essa equação, no finalzinho lá a gente vai chegar num 500 dividido por 20, que é igual a 25 minutos. Ou seja, depois de 25 minutos, a caixa vai estar vazia. Então percebem que a gente resolveu já esse exercício. Agora a gente está resolvendo mais uma vez, só que agora usando a fórmula que a gente definiu no finalzinho da última parte. Tá bom? Então, aí uma utilização concreta da fórmula. Então, além da representação de tabela, da fórmula, a gente consegue transferir isso para um gráfico. Então, com os valores que a gente tinha, se eu fizer um gráfico, vai ficar dessa maneira, tá bom? Essa reta vermelha. Então, toda variação linear, quando eu coloco no plano cartesiano, os pontos dessa situação geram uma reta, tá bom? Que é essa retinha vermelha. Então, eu quero que vocês reparem que o nosso eixo vertical ele representa a quantidade de água na caixa. E o eixo horizontal, nosso eixo x, é o tempo que se decorreu do esvaziamento, tá bom? Então reparem que no eixo vertical, nosso eixo y, a reta corta no 500. E o que é o 500? É o valor do coeficiente b, é o nosso valor inicial, tá bom? Então por que é o valor inicial? Porque é o correspondente do tempo zero. Então lá no tempo zero, no início do esvaziamento, essa caixa está com 500 litros, tá bom? Que é o comecinho. Então, olha que análise interessante. Para tentar enriquecer um pouquinho, eu vou trazer no celular aqui, eu estou fazendo tudo pelo celular, um aplicativo que é o GeoGebra. Espero que alguns de vocês conheçam, mas aqui bem rapidinho, vamos lá. É esse aqui. Ó. Então, lá na Play Store é gratuito, chama GeoGebra. Ele é um aplicativo que tenta conciliar expressões algébricas e as suas representações gráficas. Então ele tem bastante coisa, e só que eu não vou explorar ele agora muito, não. Espero que vocês deem uma mexida, porque eu quero ser um pouquinho mais direto. Então aqui na entrada, eu vou colocar a nossa fórmula que eu encontrei lá. Ó. Y igual a 500 menos 20x. Enter. Aparentemente não aconteceu nada, mas por quê? Porque o nosso gráfico, ele tá com o nosso plano cartesiano está um pouquinho pequeno em relação ao nosso gráfico. Olha a nossa reta verdinha aparecendo ali. Tá bom? Então, esse é o nosso gráfico. Ok? Se eu subir aqui, ó, olha lá onde que a reta está interceptando. No 500. E eu posso aproximar que eu vou ter cada vez uma precisão maior. Reparem, no 490 está muito perto, mas não está cortando. Ela vai cortar exatamente no 500. Tá bom? Mas esse aplicativo é muito interessante. Então lembra que eu falei lá na última aula que toda variação linear é do tipo y igual a ax mais b? Só para eu dar mais um exemplo para vocês. Vou inserir uma outra expressão aqui qualquer. Y, sei lá, igual a 2x mais 1. Então aqui vamos só entender e lembrar dos nominhos. O 2 é a nossa taxa de variação.
Lembra que é o nosso coeficiente a, que eu falei lá, y igual a x mais b. E o 1 é o valor inicial, é o coeficiente b. Olha o que vai acontecer com a nossa reta agora. Agora é a nossa reta azul. Aqui, ó. Então aqui eu tenho que mudar para eu conseguir ver melhor, né? Então, adivinha onde que a nossa reta vai estar cortando o eixo y? No valor inicial, no valor do b, que nesse caso é ali, ó, mais fácil. Olha lá, ó, tá cortando no 1, tá bom? Só para a gente entender um pouquinho melhor essa forma. Então, lembrando, o 2 é a taxa de variação, o 1 é o valor inicial. Mas, professor, a taxa de variação não aparece aí no gráfico? Não necessariamente. Ela aparece, mas ela não aparece de cara. Ah, não posso afirmar que ela é onde corta o eixo x. Não. O valor inicial é onde corta o eixo y, mas a taxa de variação quer dizer o quê? Que a cada uma unidade do x, o y vai subir de 2 em 2. Basicamente é isso. Tá bom? Bom, então apresentado o software, acho que ele é legal, ele pode acrescentar em alguns momentos para vocês. E a gente volta então para a nossa aulinha. Então aqui a gente falou de variação linear, tá bom? Falamos bastante coisa de variação linear. Então agora, nesse momento, eu passo um pouco para frente para a gente falar de variação do quadrado e variação do cubo. Então, qual era a característica lá da proporção direta? Lembra que eu falei bastante isso, que era, a gente montava uma tabelinha e observava. Eu tenho duas grandezas. Uma multiplica por 2, a outra também vai multiplicar por 2. Uma multiplica por 3, a outra também por 3, e assim por diante. Na variação do quadrado e do cubo, isso não acontece. Então, eu já deixei duas tabelinhas prontinhas só para vocês tentarem entender essas características. Então, olha o nosso primeiro exemplo ali, que é a variação do quadrado. Vamos analisar a relação entre as medidas da área de um quadrado e o seu lado. Então, só lembrando, o que é a área de um quadrado? Base vezes altura, tá bom? É assim que eu determino o valor da área. Então, vamos supor lá, se o quadrado tiver lado 0, obviamente a área é 0. Mas se for lado 1, como é que eu acho a área? 1 vezes 1, 1. Lado 2, 2 vezes 2, 4. Lado 3, 3 vezes 3, 9, e assim por diante. Então, reparem que na última coluna eu deixei uma fórmula montada. Se eu tivesse um quadrado de lado L, uma variável, então qual que seria a área? L vezes L. L vezes L, formalmente, é L ao quadrado. Tá bom? Então, reparem que aqui a área é igual a lado ao quadrado. Na própria fórmula, eu já consigo visualizar que é uma variação do quadrado, porque a nossa variável, que é o L, está elevado ao quadrado. Ponto, variação do quadrado. Tá bom? Enquanto a variação linear, lembra lá do y igual a x mais b, o x está elevado à primeira potência. Tá bom? Ele tem um expoente 1 escondido ali. Então, aqui no quadrado, a fórmula já aparece elevado ao quadrado. E reparem nos valores da tabela. Peguem, por exemplo, a coluna do 1 e a coluna do 2. Do lado, vai de 1 para 2 e a área vai de 1 para 4. Então, enquanto o lado eu multipliquei por 2, né? 1 vezes 2, 2, na área eu multiplico por 4. 1 vezes 4, 4. Então, reparem, um eu multipliquei por 2, o outro eu multipliquei por 4. Qual é a relação existente? Do quadrado. Porque 2 elevado ao quadrado é 4. Igual esses quadrinhos vermelhos que eu coloquei embaixo, tá bom? Mesma coisa do 3. Do 1 para o 3, multiplico por 3. Do 1 para o 9, multiplico por 9. 3 ao quadrado é 9. Tá bom? E isso vai acontecer sempre. Então, essa é a característica de variação do quadrado e a formulazinha vai aparecer 1 elevado ao quadrado. Tá bom? Variação do cubo, muito parecido, só que em vez de ser elevado ao quadrado, eu vou estar elevando ao cubo, elevando à terceira potência. Então, agora eu vou comparar o volume de um cubo e o lado do mesmo cubo. Então, só lembrando, como é que eu acho o volume de um cubo? Lado vezes lado vezes lado, tá bom? Que é base vezes altura vezes um comprimento. Então, são 3 dimensões. Então, as mesmas ideias. Se o cubo tiver lado 0, volume 0. Se tiver lado 1, então o volume eu vou fazer 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Se o lado for 2, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E assim por diante. E da mesma maneira, eu montei uma fórmula lá no final da tabela. Se for lado L, L vezes L vezes L, L é o cubo. Então, reparem, volume é igual a L elevado à terceira potência. Então, só olhando para a fórmula, eu já consigo matar e consigo afirmar que é uma variação do cubo a existente entre lado e volume. Tá bom? Então, lado do cubo e o volume, eles estabelecem entre si uma variação do cubo, tá bom? Porque está elevado à terceira potência. Então, reparem que se eu fizer tentar ter a mesma percepção, peguem lá a coluna do 1 e a coluna do 3, por exemplo. 1 para 3, multiplico por 3. 1 para 7, multiplico por 27. Olha o quadradinho de baixo lá que eu deixei em vermelho. 3 e 27, se eu comparar, 3 elevado ao cubo é 27. Tá bom? Então, a ideia é, se eu multiplicar
uma grandeza por um certo valor, a outra grandeza vai ser multiplicado pelo cubo desse valor. Então, essa é a característica de variação do cubo. Diferenciadas as duas, então, variação do quadrado, se eu multiplicar uma grandeza por um certo valor, a outra grandeza é multiplicada pelo quadrado deste valor, e se for uma variação do cubo, a outra grandeza é multiplicada pelo cubo desse valor. Tá bom? Da mesma maneira que eu tinha na variação linear, eu consigo montar gráficos, só que agora os nossos gráficos não vão ser mais retas, serão curvas, ok? A primeira aí, a variação do quadrado, é uma curva que a gente tem um nome específico, que é parábola. Então, a variação do quadrado apresenta uma parábola. Então, a nossa apostila tem outras parábolas desenhadas, aqui eu trouxe só para ilustração, tá bom? Para a gente conhecer um pouquinho melhor a figura. Então, a gente vai falar bastante disso também lá no final do ano, a gente for falar de função quadrática, mas é só para vocês conhecerem. Então, não é mais uma reta, é uma curva, e a gente chama de parábola, ok? E na variação do cubo, é outra curva, só que nesse caso a gente não chama de parábola, não tem nome essa curva, a gente não especifica um nome para ela. Mas ela é parecida, mas ela não é uma parábola, tá bom? Mas ela é uma curva. Por exemplo, ali a nossa função, a nossa expressãozinha, volume é igual a L elevado ao cubo. Então, essas são as formas gráficas que ficariam. A gente vai fazer alguns exemplos e alguns exercícios também. Ok? Então, só para vocês entenderem um pouquinho e deixar uma coisa numérica para vocês pensarem, eu trouxe 2 exemplos facinhos só para a gente pensar junto. Exemplo 1. Um corpo se desloca em um movimento acelerado que pode ser traduzido pela fórmula S igual a 4t elevado ao quadrado. Então, já conseguimos afirmar aqui o quê? S e t, elas são grandezas que variam com o quadrado, porque está t elevado ao quadrado. Tá bom? Agora vamos entender o que é cada coisa. Em que S é a posição do corpo em metros e t é o tempo em segundos. Então a pergunta é, em que posição se encontrará após 2 segundos e após 10 segundos? Então qual é a posição do corpo depois de 2 e depois de 10 segundos? Então, só para vocês entenderem, imaginem que é um corpo andando numa linha reta, e nessa linha reta eu tenho meio que graduações. Imagine como se fosse placas nas estradas da posição. Tá bom? Quando a gente vai para Pouso Alegre, não tem a quilometragem, quilômetro 1, quilômetro 2, assim por diante. Então, imagina uma linha reta e tem as plaquinhas lá em metros. Tá bom? Em qual é a posição que o corpo vai estar depois de 2 e depois de 10 segundos? O 2 e o 10 são tempo, então qual é a grandeza que representa o tempo? O t ou o s? Variável t, né? Então é só eu substituir o t por 2 e depois por 10. Vou fazer duas contas. Então, se eu substituir o t por 2, olha lá na fórmula. Y é igual a 4 vezes 2 ao quadrado. Então, eleva a potência primeiro, né? 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 4, 16. Então, depois de 2 segundos, vai estar na posição de 16 metros. Se eu fizer por 10, nossa segunda conta, 4 vezes 10 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado é 100. 4 vezes 100, 400. Ok? Então, reparem que é interessante a gente fazer já observar uma característica que a gente acabou de falar da tabela. O 2 e o 10, do 2 para o 10 eu multiplico por 5, concordo? 2 vezes 5, 10. Os resultados que eu tenho para o y, 16 e 400, do 16 para eu chegar no 400, eu tenho que multiplicar por 25. 16 vezes 25 é 400. Qual a relação entre o 5 e o 25? 25 é o quadrado de 5. Pronto, é uma variação do quadrado. Tá bom? Então, é uma coisa interessante a gente pensar também. Exemplo 2. Suponha um círculo de raio igual a 1. Se dobrarmos o comprimento do raio do círculo, por quanto sua área será multiplicada? Esse é um exemplo clássico da apostila e sempre aparece também nos simulados nacionais que a gente faz. Bom, primeiro, aqui a gente precisa entender e concluir que o raio e a área do círculo são grandezas que variam com o quadrado. Tá bom? Como é que a gente pode atestar isso? É só olhar para a fórmula da área de círculos. Que lembrem lá, a área é igual a π vezes r ao quadrado. Opa, se o r está ao quadrado, é variação do quadrado. Ou seja, se eu multiplicar o r por um certo valor, a área vai ser multiplicada pelo quadrado desse valor. Tá bom? Então, olha a nossa conclusão. Logo, se multiplicarmos por 2 a medida do raio, a área será multiplicada por 4, porque é 2 ao quadrado. Tá bom? Então, a gente só precisou achar a variação e depois aplicar essa característica que a gente já conhece, que a gente já conseguiu entender. Ok? Por hoje é só, encerro por aqui. A gente vai ter algumas atividades e alguns exercícios para fazer, e a gente vai tentar fazê-los o máximo que puder discutindo juntos. E, por enquanto, até a próxima.